Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Hanami-Koji. Esse aqui é um jogo de 2013, é um jogo para 2 jogadores e extremamente rápido. Então eu vou mostrar para vocês como a gente fez a nossa versão caseira aqui e mostrar para vocês como é que funciona. O jogo é constituído de 7 cartas de geishas. E elas são numeradas. Então você tem a carta 2, 2, 2, 3, 3, 4 e 5. E cada uma das geishas, ela tem lá o seu dom, os seus gostos particulares. Essa aqui, por exemplo, ela gosta muito de leitura. Essa aqui gosta já de tocar instrumento musical, toca sua flautinha lá. Esse aqui gosta já de tocar um instrumento parecido lá com o violão da vida. Não sei como é que chama o instrumento. Essa aqui já gosta de fazer os chás. Essa aqui já gosta de se adornar lá no cabelo. E nós temos as cartas que correspondem exatamente aos gostos das geishas. Então nós temos 21 cartas aqui, ó. Por exemplo, a carta 3, repare que ela corresponde a essa geisha aqui. Então tem lá a sua sombrinha bonitinha. A carta 5, que tem um arranjo de flor, corresponde lá ao arranjo que ela está colocando no cabelo. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Aqui, a carta 3, ela corresponde a essa geisha que gosta de lá tocar o instrumento dela. E por aí vai. Então aqui nós temos 21 cartas que vão entrar no jogo. E essas cartas simplesmente elas correspondem a cada uma das geishas ali, das 7 geishas. E qual que é o nosso objetivo? Agradar elas. Como é que a gente vai fazer isso? Colocando essas cartas na frente dela. Como é um jogo para 2 jogadores, eu vou colocar as minhas cartas aqui, por exemplo, aqui, e o outro jogador vai colocar do lado dele, por exemplo, aqui. Então repare que vocês veem que é bem simplesinho, não tem marcação de símbolo, o que fazer, não. Pegou a carta já, ela é mais ou menos na cor da geisha também, então é um jogo fácil. Então essas cartas ficam aqui no início da partida. As 7 geishas são colocadas no centro da mesa, eu já vou explicar o que são aquelas tampinhas lá que eu fiz. Tampinha, tá pessoal? Eu fiz o meu jogo com tampinha de leite. Para quem acompanha o nosso canal, nosso blog, já conhece essas tampinhas de leite aí. Então tá aqui, as 7 geishas colocadas em ordem crescente de número. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Essas aqui são os marcadores para quando a gente agradar a geisha, se a gente agrada mais que o adversário, essa fichinha ela vem pra gente. Então, no início do jogo, uma em cada geisha. Minha esposa falou que esse jogo é para menina. Interessante o ponto de vista dela. Mas eu vou falar para vocês. A primeira partida nossa terminou na primeira rodada. A segunda partida já não terminou na primeira rodada, porque a gente já sabia a regra. Então foi mais complicadinho. E a terceira partida também não terminou na primeira rodada. Então esse jogo ele é bem interessante, embora seja muito rápido e dependente de sorte nas cartas aqui que vem. Mas você tem opção de escolha nessas fichinhas que eu vou explicar agora. Então cada jogador tem 4 fichinhas, numeradas de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. O outro jogador também vai ter a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então isso que eu já vou deixar do lado de lá, que é o jogador adversário que eu vou simular aqui. E eu vou explicar cada uma dessas fichas. Na rodada, você vai poder executar uma ação. E uma vez que executou a ação, você vira ela. Depois lá, executou, e não precisa ser na ordem. Executou essa ação, vira. Executou essa ação, vira. E executou essa ação, vira. E acaba a rodada e vê quem ganhou mais quem agradou mais as geishas lá. Muito bem. Então, antes de falar delas, eu quero falar dessas fichas. Como é que o jogo termina? O jogo termina quando você consegue agradar 4 geishas. Por exemplo, eu consegui agradar 4 aqui.
Vamos lá, vamos supor que o jogador agradou essas duas e essa aqui não. Então, como eu consegui agradar 4, o jogo terminou. Então vocês vão ver que é um jogo assim extremamente rápido. Essa é uma condição de vitória. A segunda condição de vitória, vamos supor que eu consiga agradar essas 3 gueixas aqui. Embora eu não tenha 4, eu consigo 5 pontos mais 4, 9, mais 3, 12. Se eu conseguir no mínimo 11 pontos, eu venço a partida. Então tem 2 formas de ganhar. Ou eu agrado 4, independente do valor, ou eu faço 11 pontos. Então tá aí. Agora vamos voltar para as fichinhas. E quais são as ações? No início do jogo, o jogador vai receber 6 cartas. 3, 4, 5, 6. O adversário também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes disso, eu devia ter tirado uma carta, tudo bem. Porque uma carta não faz parte da rodada, tá? Você sempre elimina ela. E aqui eu vou ser o jogador que vai iniciar a partida só para marcar. Então, quais são? Eu vou abrir as cartas só para mostrar para vocês, tá? Então eu tenho a carta 4, tenho a carta 3, eu vou ficar de pé que é mais fácil. A carta 3, a carta 3, a carta 4 e a carta 2. Então tá aí. Então quais são as ações que eu posso fazer? Eu posso escolher uma dessas cartas e reservar, que eu vou usar nessa rodada ainda. Por exemplo, eu posso reservar essa. Aí eu pego essa fichinha aqui, ó, tá vendo? Que tem um tiquinho em cima da carta. E eu coloco em cima aqui. Então essa carta aqui tá reservada. É claro que no jogo, como é tudo feito escondido, eu não vou mostrar as cartas pro jogador, eu coloco ela virada para baixo com o meu marcadorzinho lá. Então o jogador não sabe qual carta que eu reservei. Então esta é uma ação. A outra ação que eu posso fazer, lembre-se, não precisa ser na sequência, tá? Que eu vou fazer. É descartar 2 cartas aqui que eu não quero. Por exemplo, eu não quero nem essa 2, nem essa 3. Então eu venho aqui. Tá fora da minha rodada. Ele não vai entrar nessa rodada. Então essa é a segunda ação que eu posso fazer. A terceira ação que eu posso fazer, eu vou ter que escolher 3 cartas, abrir, porque lembre-se, essas cartas são fechadas, só eu sei. Eu não sei as cartas que o jogador tem. Só que eu vou ter que abrir 3 para ele e ele vai ter que escolher uma. Então vamos supor, eu abro 3 aqui e ele escolhe uma qualquer. Então vamos supor que ele escolhe essa aqui para ele. Foi para lá. Aí simplesmente eu venho aqui e posiciono as outras na gueixa correspondente. Ele faz a mesma coisa lá. Pronto. Ok? Então esta é a terceira ação que eu posso fazer na partida. E a quarta ação que eu posso fazer na partida, ela lembra muito a terceira, só que eu formo dupla. Então vamos supor que eu forme essa dupla. Eu vou ter que abrir para o adversário de novo. Forme essa dupla. E ele vai ter que escolher uma. Vamos supor que ele escolha essa. Ele vem aqui, coloca o 2 aqui na correspondente e o 3 aqui na correspondente. E eu faço a mesma coisa com a minha. 3 aqui, 4 aqui. Então essas são as 4 ações que eu vou fazer e que o outro jogador também vai fazer. Ok? Então, lembre-se, no início da partida, cada jogador recebe 6 cartas, que eu vou deixar abertas aqui. E vou abrir lá do outro lado também, só para mostrar como é que o jogo funciona para vocês. Lembre-se, essas cartas, elas ficam na mão. E como elas ficam na mão, a gente não sabe quais são as cartas que o jogador tem, tá? Tô abrindo aqui só para mostrar como é que o jogo funciona, porque eu tô fazendo uma partida para 2 jogadores. Então é a minha vez. Por que eu tirei aquela carta lá, pessoal? Porque tem 21. Como a gente somos 2 jogadores, vai sobrar quantidade suficiente. Aqui é par.
Então eu vou pegar uma, ele vai pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. A hora que acabou, termina a rodada. Ok? Então é a minha vez, eu vou começar a partida. Então eu pego uma, sempre a gente pega uma, e eu vou ter que escolher uma ação. E eu vou escolher, eu não vou pensar, tá? Pro vídeo não ficar longo, eu não vou pensar muito no que eu vou fazer, porque eu não estou enxergando o que o adversário tem lá. Porque a carta dele está na mão e as minhas também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carta 2 e essa carta... Nossa, saiu tudo igual. 3. E eu vou descartar. Eu não vou usar nessa rodada. Então, o que eu fiz? Eu utilizei esta ação aqui, que é descartar. Então, já foi. Agora é a vez desse jogador. Ele vai pegar uma carta, lembre-se, sempre pegar uma, e ele vai ter que escolher qualquer uma. O que ele vai fazer? Ele vai escolher essa ação 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um trio, essa, por exemplo, esta, ele mostra para mim, que essas cartas estão na mão dele, aí ele é obrigado a mostrar para mim, que é essa ação aqui que ele escolheu. E eu vou ter que escolher uma, porque nessa ação você escolhe uma e ele fica com 2. E vamos supor, eu escolho essa 3 aqui. Aí eu já posiciono nesse espaço. As que sobraram, ele vai posicionar aqui. Sempre na gueixa correspondente. E vai posicionar aqui. 2, 2, 3, 3, 5, 5. Agora é a minha vez. Pego uma. E agora eu tenho 3 ações, porque aquela lá eu já fiz. Que essa ação aqui eu já fiz. Eu vou reservar uma carta. Eu vou reservar essa carta 3 aqui. É claro que o jogador não está vendo. Então eu venho aqui, deixo aqui do lado. Está reservado. Vou usar na partida. É a vez dele. Ele pega uma carta, sempre vai pegar uma. E ele tem essas 3 ações aqui. Ele vai reservar também uma carta. Ele vai escolher a ação 1. Então ele vai pegar essa carta aqui, ó. Lembre-se, tudo isso é feito escondido, tá? Tá lá aí. Agora é a minha vez. Eu venho aqui, pego uma carta. Você vê que não tem muito segredo esse jogo aqui, pessoal. E agora eu tenho essas 2 ações aqui. Ou eu... o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a ação 4. Então eu vou formar 2 duplas. Tá aqui. Eu usei essa ação aqui, ó. Eu tenho que formar 2 duplas. E o jogador lá, o adversário, vai ter que escolher uma. Então essa ação já foi também. Então ele vai escolher essa aqui. Então ele vem aqui, como ele escolheu esse, ele posiciona aqui. E posiciona aqui. E as que sobraram, eu vou posicionar aqui e vou posicionar aqui. Agora é a vez daquele jogador que pega uma aqui, sempre pega uma. O que ele tem lá? Ele tem descartar 2 e ele tem formar dupla, que eu vou ter que escolher um. Então ele vai descartar 2, então ele vai descartar essa e essa. Pronto, ele usou essa ação aqui de descarte. Então essa aqui não vai ser usada na rodada. E agora é minha vez. E só me sobrou essa aqui. Então eu vou ter que fazer um trio. Repare que eu tenho 2, então o que eu faço? Eu venho aqui, pego a terceira. Por isso que você tira aquela uma lá, porque dá certinho. E como eu estou usando essa aqui, a número 3, o jogador vai ter que escolher uma, o adversário. Então esse aqui já foi. E ele escolhe... ele escolhe a 5. Essa aqui. E posiciona lá. As que sobraram, eu posiciono 3 aqui. E eu posiciono 2 aqui. É a vez daquele jogador. Repare que é a última carta, então é a última carta da rodada. Depois a gente vai pontuar. Então, só sobrou para ele formar 2 duplas.
que é essa última ação aqui. Então ele vai formar, por exemplo, essas duplas, eu vou ter que escolher uma. Então eu vou escolher essa dupla aqui. O 2 eu posiciono aqui, o 5 eu posiciono aqui. E ele vai escolher não, o que sobrou é dele. 2 e 2. Muito bem, acabaram as cartas aqui. Então o que a gente faz? Aquela carta que a gente reservou no 1 aqui, lembra? Então a gente vai pegar ela e vai posicionar no espaço. A mesma coisa dele lá, ó. Vem aqui e posiciona aqui. E agora a gente vê quem tem maioria de carta em cada gueixa para pegar os marcadores. Então nesse caso aqui, ó, ele tem um, eu não tenho nada, ele tem uma carta, eu não tenho nada, ele pega. Aqui eu tenho um, ele não tem nada, eu pego. Aqui, repare que deu empate, eu tenho uma carta e ele tem uma, então não acontece nada, fica o marcador lá. Aqui eu tenho duas cartas e ele tem uma, então eu pego. Aqui eu tenho duas cartas e ele não tem nenhuma, então eu pego. Aqui ele tem duas cartas e eu tenho uma, então ele pega. E aqui ele tem três cartas e eu tenho uma, então ele pega. Repare, vamos agora fazer a pontuação. Repare que ninguém pegou 4. Eu peguei 3, ele pegou 3. Então o jogo continuaria. Agora vamos ver a pontuação. 5, que ele pegou aqui com 4, 9. Com 2, 11. No caso, ele venceu a partida. Eu consegui 3, 6, 7, 8, mas ele já conseguiu 11 lá. Então, o que aconteceu? Acabou a partida. Aí você vai falar para mim, já? Sim, já. E se não tivesse, vamos supor que ele não tivesse conseguido 11 pontos. Aí o que aconteceria? Pegaria todas as cartas. Então, nessa situação, ele venceu. Então, a gente começaria outra partida. Então, vocês viram que em uma rodada o jogo terminou. E se não tivesse ocorrido isso? Vamos supor que tivesse havido empate aqui, ó. 1 e 1. Então ele devolve isso aqui. Pronto. Repare que ele não conseguiu. Ele conseguiu 2, eu consegui 3 e 2 ninguém conseguiu. O que a gente faria? A gente continuaria na próxima rodada, com todas as cartas que novamente que entram em jogo. Inclusive aquela que a gente tirou. A gente pega, embaralha novamente. Deixa eu fazer isso. Então vocês viram que esse jogo, pessoal, ele é muito rápido, extremamente rápido. Então aqui você embaralha todas essas cartas. Eu não vou conseguir embaralhar numa mão que eu estou filmando, tá? Mas vamos supor que está embaralhado. Então vem aqui, retira uma carta e começa novamente a outra rodada para definir quem é que vai vencer. Então, novamente, os marcadores são virados lá. Os marcadores não, as ações. Aqui, 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 aqui. Esses marcadores, eles ficam nas gueixas correspondentes, só que do meu lado aqui e do lado dele lá. Então, repare que essas 3 são minhas, essas 2 são dele, e essas 2 ninguém pegou. Agora, olha só que interessante, pessoal. Isso não significa que esse marcador aqui, que esse marcador aqui de gueixa, ele é meu. Vamos supor que na próxima rodada ele consiga colocar mais carta 2 aqui do que eu aqui. Ele pega de mim. Mesma coisa. Isso ocorre para as cartas que estão no meio, que é normal. Ou eu posso também, de repente, eu tenho 3 cartas aqui no número 2 amarelo e ele tem uma, eu posso roubar dele. Então, isso pode acontecer. E uma vez satisfeita aquela condição, que é 4 marcadores do seu lado ou 11 pontos, você vence a partida. E aí começaria novamente, 6 cartas para cada um. 4, 5, 6 cartas lá para o adversário. 3, 4, 5, 6.
eu vou começar a partida, então eu pego um e vou lá ver a minha mão e começo novamente o jogo. Escolho uma ação e aí por aí vai. Então vocês perceberam que Hanamikoji é um nome estranho. É um jogo assim, é um jogo muito fácil. E às vezes eu imagino por que o autor não colocou um pouquinho mais de, sei lá, mais carta, mais opção, não sei. Porque a gente jogou várias e várias vezes esse jogo e várias vezes ele terminou na primeira rodada, como aconteceu. Se conseguir 4 marcadores, 11 pontos, o jogo termina e vamos para a próxima. Existem jogadores que gostam disso. Eu, por exemplo, eu gosto disso, porque aí o que a gente faz? Embaralhar novamente, vamos jogar de novo. Às vezes, aqui a gente joga 5, 6 partidas seguida. Porque ele não é complexo, ele é um jogo bem simples. Às vezes acontece isso que aconteceu aqui, ou seja, não houve condição de vitória, então vamos para a segunda rodada. E até ocorrer a vitória. E se na segunda rodada não ocorrer, vai para a terceira. E se na outra rodada... Já aconteceu aqui da gente chegar até, acho que a 4 rodadas. Porque o que acontecia? Uma hora ia para lá, esse vinha para cá, e esse vinha para lá. E não havia condição de vitória de jeito nenhum, que é 4 de um lado ou 11 pontos. Pode ser 5 e 4 aqui, por exemplo, e 2 aqui. 5 com 4, 9, com 2, 11. Então, esse aqui foi o nosso Hanamikoji, que é um joguinho que a gente achou aí na internet e ele é muito bem avaliado. Eu achei estranho ele ser muito bem avaliado, por isso que a gente foi atrás dele de informação. E a gente acabou gostando do jogo, porque ele é rápido, ele é muito fácil de ser feito. Pra gente aqui que faz jogos e para testar, ele não tem muito componente. Eu falei, vamos fazer e testar. E tá aí o jogo. Ele é muito, mas muito mais simples que Linhas de Batalha, para quem já jogou. E tem uma arte interessante. Segundo esposa, um jogo para menina. Não considero, porque a gente já jogou aqui com vários grupos e isso aí não teve problema não. Ele é bem... na verdade é o tema, né, que foi escolhido aqui. Mas isso pra gente aqui, sem problema nenhum. O importante pra gente aqui é jogar, independente do tema. É claro, desde que o tema agrade, né. E então são 21 cartas de agrados, vamos chamar assim, que você vai oferecer para as gueixas, 7 cartas de gueixa, 7 marcador, um para cada gueixa, e 4 fichinhas lá. No jogo original são tiles quadrados isso aqui. 4 para cada jogador, só para marcar. E você joga 1, 2, 3, 4, 5 partidas seguidas. Em 30 minutos você joga aí, às vezes, 3 jogos, 4 jogos dele, porque ele é muito simplesinho. Não há muito realmente o que pensar. É a sorte das cartas que vem para a mão. E depois saber o que você vai. Qual que é o problema desse jogo, pessoal? E eu acho que aí está a boa avaliação dele. A gente, no início, a gente não conseguia avaliar, porque quando a carta vem para a mão, você precisa avaliar muito bem, porque você não sabe quais cartas que o adversário tem. Então você tem que avaliar muito bem qual que você vai descartar, porque você vai ter que descartar 2. Qual que você vai reservar? Qual que você vai oferecer para ele? Porque, na verdade, você oferece um total de 3 cartas. Em compensação, ele vai também te oferecer 3. Então, o grande segredo desse jogo está aí. O que é vantagem para segurar e o que é vantagem oferecer? Porque, às vezes, oferecendo, você está dando uma vitória para ele. Entendeu? E o legal é isso. A gente aqui, eu não pensei, eu fiz um jogo rápido, não pensei. Mas quando a gente joga, a gente tem a gente para e fica pensando, poxa, esse aqui não era interessante. Às vezes você utiliza 3 ações e deixa essa ação de descarte por último aqui, sendo que as 2 cartas que você vai descartar do jogo te agrada. Então é complicado. Então tá aí. Hanamikoji é um jogo bem interessante para aqueles que querem conhecer. Dê uma olhada aí
nos sites, nas análises, e vocês vão ver que bem conceituado, um joguinho legal, um joguinho bacana. E tá aí, nossa versão caseira. Espero que você tenha gostado do vídeo e do jogo. Um grande abraço para todo mundo.